Agora iremos resolver o exercício relacionado ao TP5. O TP5 é aquele em que começamos a estudar a parte de corrosão. Neste TP tratamos dos assuntos heterogeneidades, que são fatores que afetam a formação da DDP de uma pilha eletroquímica. Estudamos também as regiões anódicas e catódicas formadas em uma pilha eletroquímica e os indicadores dessas regiões. Neste exercício, então, foram montadas 4 pilhas com os metais não ferrosos A, B, C e D e o ferro em um meio eletrolítico inicialmente neutro, tá? E as DDPs geradas nessas pilhas são representadas na tabela. Este exercício fornece algumas dicas importantes para a solução. Essas dicas vão desde a utilização dos indicadores das regiões anódicas e catódicas e também de como foi montado a pilha. O que é isso? Ou seja, em qual polo está um determinado metal ligado e qual sinal fornecido nesta pilha. O primeiro passo para resolvermos o exercício aqui é identificarmos em todas as pilhas formadas, na montagem 1, 2, 3 e 4, quem é o cátodo, quem é o ânodo desta pilha. E como nós vamos fazer isso, né? Nós temos algumas pistas que nós deveremos seguir para que nós determinamos, então, a polaridade dessa pilha. Tá? Então, pista número 1, sabendo-se que adicionando-se solução aquosa de fenolftaleína ao meio eletrolítico desta pilha, das pilhas 1 e 3, ficam envolvidas com coloração rósea, respectivamente, a pilha D da montagem 1 e a pilha A da montagem 3. Então, fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador de região catódica. Então, indicador de região catódica. Então, o que acontece quando a região é catódica? Os elétrons, tá, que saem da região anódica, então ânodo perde elétrons, ânodo sofre oxidação, perde elétrons. Então, os elétrons que saem da região anódica migram para a região catódica. Esses elétrons reagem com a solução aquosa, contém água, e formam hidroxilas. Hidroxilas indica meio básico. Então, quando adiciona-se fenolftaleína em um meio básico, surge a coloração rósea. Então, é muito fácil. Adicionou fenolftaleína no meio eletrolítico, ficou rosa, a região é catódica. Então, D no 1, vai ficar rosa, então é o cátodo, e o A no 3 vai ficar rosa, então é o cátodo. Então, nós temos ali D sendo o cátodo na primeira, o ferro sendo o ânodo, no terceiro o A sendo o cátodo e o C sendo ânodo. A segunda pista nossa vem dizendo o seguinte, adicionou-se solução aquosa de ferricianeto de potássio ao meio M da pilha 2 e resulta na cor azul. Ferricianeto de potássio é um indicador de corrosão do ferro. Tá? O ferricianeto de potássio, o íon ferricianeto, quando reagem com os íons de ferro 2+, ele fica azul, tá? Então forma um composto que é conhecido como azul de Turnbull. Então vai ficar azul. Então quando adicionarmos ferricianeto de potássio num local que contém ferro, por isso, nós estamos adicionando apenas na montagem 2 e do lado do ferro, porque se eu colocar aqui no A, não vai acontecer nada, tá? Então, nós temos o surgimento, se surgirem manchas azuis ou ficar azul, indica a corrosão do ferro. Se não surgirem as manchas azuis, o ferro não está sofrendo corrosão. Então, o que nós temos ali? O ferro sendo o ânodo, que surgiram as manchas azuis, e o A sendo o cátodo. Agora o terceiro, ligando-se o polo positivo do milivoltímetro ao metal D, na pilha 4, verifica-se sinal negativo. Olha, então, metal D
No positivo, nós temos sinal negativo. Tá? Se o sinal é negativo, é porque os elétrons que têm carga negativa entraram no polo positivo. Negativo com positivo, então negativo. Então, se os elétrons estão entrando no polo positivo, estão saindo do metal D. Logo, ele é ânodo e o B é cátodo. Ok? Então, agora eu consigo fazer a análise do sinal por causa desta informação aqui. Voltando um pouquinho só aqui na parte dos indicadores, então nós temos que ter em mente o seguinte: o indicador de região catódica, tá, ele não é função do metal. Então, eu posso colocar esse indicador em qualquer meio eletrolítico contendo qualquer metal formando uma pilha. Tá? O ferricianeto de potássio, que é o indicador de corrosão do ferro, ele é função do metal. Tá? Então, o indicador de região anódica, ele é função do metal. Então, ele só vai funcionar se tiver o quê? Se o indicador for para aquele determinado metal. No caso aqui, nós temos o ferro. Então, como no primeiro exercício, o primeiro passo aqui é montarmos a reta de potencial de redução. Então, nós vamos dispor todos os metais envolvidos aqui neste exercício em uma reta crescente de potencial de redução. Então, nós temos aqui a reta de potencial de redução. No primeiro exercício, nós tínhamos o metal C como metal de referência e eu parti dele para fazer todas as distribuições. Aqui nós não temos um metal de referência. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, nós vamos ver o metal que mais aparece. Tá? E nós podemos, então, fazer com dele de referência. Esse aqui, ó, nós temos ó, o ferro aparecendo 2 vezes, o D aparecendo 2, o A aparecendo mais 2. Então, qualquer um dos metais que eu pegar aqui, nós teremos condições de dispor todos numa reta de potencial. Então, eu vou pegar o ferro aqui como referência, ok? E vamos à primeira análise, né? Ferro e metal D. Então, o ferro é ânodo, o metal D é cátodo. Então, o D tem maior potencial de redução que o ferro e está a 480 milivolts a distância aqui na minha reta. Tá, o ferro com o metal A. Então, o ferro é ânodo, o metal A é cátodo, e o metal A, então, está na frente do ferro, né? Tem maior potencial de redução, numa distância de 300. Agora que eu tenho posicionado o metal A, eu consigo posicionar quem? O metal C. Tá? Então, o metal A, ele é cátodo e o metal C é ânodo. Então, o metal C tem que estar à esquerda do metal A. Só que ele está à esquerda do ferro ou à direita do ferro? Tá? A distância aqui é que me diz, olha, como nós temos a distância entre C e A de 570 e a distância de A e ferro é 300, então, né, o C deve estar também à esquerda do ferro, né? Eles têm menor potencial de redução que o ferro. Uma vez já posicionado o metal D, eu consigo o metal A. O metal D é ânodo, o metal B é cátodo, então o B está à frente aqui do metal T. Tá? Então essa aqui é a nossa reta e começamos a responder então. Qual o valor de EA menos ED? O que é EA menos ED? Qual é o valor do potencial de redução do metal A menos o potencial de redução do metal D? Então, o metal A e D está a essa distância. Qual que é a distância? Olha, tenho 480 até aqui, daqui aqui eu tenho 300, então eu tenho 180 a distância entre A e D. Então, quanto é? Resposta, menos 180 milivolts. Por que menos? Por quê? Porque eu estou pedindo qual é o valor do potencial de redução de A menos o de D. Como D tem maior potencial de redução que A, esta subtração fica negativa. O item B, a EFC na pilha formada pelos metais ferro e C no meio eletrolítico
M é, o que é a EFC? Equação fundamental da corrosão, né? Ou seja, a semi-reação de oxidação. Então, metal ferro e metal C. Quem sofre oxidação? O metal C, porque ele tem menor potencial de redução. Então, a semi-reação de oxidação desta pilha será C, formando Cn mais elétrons. Tá? Então, isso é que nós temos de resposta para a EFC. A EFC, semi-reação de oxidação. No item C, está pedindo o seguinte, né? Na pilha formada pelos metais A e B no meio eletrolítico M, em que cátions metálicos vai se enriquecendo o meio M. Tá? Para que haja um enriquecimento do meio eletrolítico com cátions metálicos, o metal que está enriquecendo o meio M deve sofrer uma oxidação. Então ele passa da forma metálica, perde elétrons e vai para a forma de íons. Então este metal tem que sofrer uma oxidação. Este metal na pilha deve ser o ânodo e ele deve possuir então um potencial de redução menor que o outro metal que compõe a pilha. Analisando aqui então o metal A e o metal B, nós temos que o metal A tem menor potencial de redução que o metal B, logo ele será o ânodo e o B o cátodo. Se o metal A é o ânodo, é íons de metal A que irão passar para o meio eletrolítico da pilha.